Muito boa noite, alunos do terceiro ano! Como estão vocês? Estão bem aí na quarentena? A gente vai da forma que dá, né? Vamos lá, tem alguns recados para passar para vocês antes de fazer a correção da primeira atividade que eu dei aí no semestre. Os recados são o seguinte: vou fazer uma pastinha e essa atividade que eu vou corrigir hoje, eu quero que vocês coloquem lá na pastinha de número 1, tá ok? Vou colocar uma atividade, cada atividade que eu der esse trimestre, eu vou colocar uma pastinha lá. Então essa atividade vocês irão fazer no caderno agora. Quem não fez aí, faça comigo. Depois você vai tirar uma foto do caderno e vai postar, vai colocar lá na pastinha, colocar uma pastinha em cada uma das salas. Assim como você fez com a resenha, agora vai ter uma pastinha para cada atividade. Não é para mandar por outros canais, tá? Então peça o meu auxílio, peço o auxílio do representante de sala, se você não conseguir colocar. Eu quero que as pastinhas fiquem com as atividades lá. Não sei se nós voltamos, né? Se nós não voltarmos, aí eu vou olhar as pastinhas, ver as atividades de cada um lá. Tá ok? É isso aí, então. O primeiro item da nossa conversa seria esta correção. Não vou passar atividade nova essa semana, porque a semana que vem é prova, né? Teremos uma prova lá no Teams. Eu já fiz a prova de vocês, 7 questões, e ela vai ser dada lá no Tarefas do Teams. É uma ferramenta nova para mim também, mas vamos ver o que dá isso aí, né? Se não der certo, a gente volta para a pasta. A semana que vem nós teremos aula também no Teams, e essa aula provavelmente vai ser a prova, ou vai ser próximo da prova. Vão ser divididos aí grupos de 3 salas, aí de 2 ou 3 salas, e eu vou dar a aula para vocês, não mais aqui no canal do YouTube, mas eu vou dar aula ao vivo lá, fazer a live no Teams, mostrar alguns slides, conversar com vocês, e aí contar a presença de quem entrou no canal. Isso é uma combinação que nós fizemos lá com os dirigentes da FIEB, tá ok? É isso aí então, mais alguma coisa que eu tenho para falar para vocês? A prova vai ser do capítulo 9 e do capítulo 10, os últimos 2 capítulos que nós trabalhamos aí com o livro, certo? O capítulo que fala lá da população do Brasil, o capítulo que fala das imigrações aí. Então vocês revejam os vídeos que eu já fiz desses 2 capítulos e leiam os capítulos, leiam as atividades que eu dei. Foi com base aí nos vídeos, nas atividades que eu passei, é que eu elaborei as 7 questões da prova, que vai ser de múltipla escolha. Tá ok? Qualquer dúvida, entra aí no chat do Teams e a gente conversa. Mais alguma coisa para falar antes de começar a correção? Primeira aula da semana, então, fica marcado para a semana que vem. Estaremos ao vivo e a cores. Isso aí, gente, a gente tem que aceitar as mudanças, né? Temos que adequar a mudança. Eu gosto muito das distopias, eu gosto muito de seriados assim como The Walking Dead, que acontecem coisas e não tem volta, né? Então a gente tem que assumir aí que estamos vivendo um grande momento na história, esse momento não tem volta. E temos que nos adequar e não tentar passar a perna, hein? Quero que vocês aí levem a sério a matéria de geografia, todas as matérias, tentem aprender de fato, né? Esclareçam as dúvidas de vocês, vamos ter plantão de dúvida também, a partir da semana que vem, marcado. E aí é bacana a gente conversar, trocar ideias, né? E construir o conhecimento, construir a educação de vocês, né? Vocês, mais do que nunca, são responsáveis por vocês mesmos, né? Então não tente trapacear, seja honesto com você, né? A gente está de longe aí, mas e por a gente estar de longe, é você que tem que se vigiar. Então o seu lado anjinho lá tem que tem que bater mais forte, tá ok? É isso, esse recado que eu tenho para vocês aí de início de aula. Vamos então à correção da atividade. Pergunta número 1. Joga na tela. Quais foram as diferenças das imigrações feitas para a região sul e região sudeste? Resposta: enquanto a colonização estrangeira no sul fundamentou-se na pequena e média propriedade, na policultura e na agricultura familiar, na região sudeste ela foi impulsionada pelo desenvolvimento das grandes lavouras cafeiras. É isso aí, então enquanto no sudeste os imigrantes vieram para cá
para trabalhar nos cafezais, apenas nas fazendas de café. Eu estive no Museu do Imigrante. O Museu do Imigrante era a antiga sede onde era recebido esses imigrantes europeus, a maioria deles europeus. Eles vinham para essa sede e dali eles partiam para as fazendas do interior paulista. Interior paulista, que foi durante muito tempo o maior produtor de café do Brasil. É isso aí. Agora, já no sul foi meio diferente, porque no sul o clima é mais frio, então os produtos que dão no sul não eram muito interessantes para os outros países, né? Não tinha uma força no mercado internacional aí. Então o pessoal do sul, eles começaram a desenvolver policultura, cultura de vários gêneros agrícolas, né? Começaram a plantar uva, produzir vinhos e fazer aquela agricultura de subsistência de produtos que eles iriam consumir ali mesmo. O sul, pelo governo central do Brasil, foi deixado de lado um pouco, foi deixado lá meio à la vontade, né? Mas para definir as fronteiras aí com a Argentina e com o Paraguai. Continuando a correção, vamos agora para a pergunta de número 2. Acompanhe comigo a leitura. Quais eram as ocupações dos imigrantes na região sul e sudeste? No sul, eles se ocupavam com a plantação de uva e produção de vinho, além da criação de gado. No sudeste, trabalhavam nos cafezais e outras atividades agrícolas. É isso aí, essa pergunta número 2 é muito parecida com a número 1. Saber exatamente como que eles ganhavam a grana, né? Então em São Paulo era plantando, colhendo o café que demora 5 anos aí para dar os primeiros frutos. E no sul era plantando uva, produzindo vinho e alguns outros produtos agrícolas. Questão de número 3, acompanhe na tela. Relacione o Plano Real às emigrações brasileiras. Então, nos anos de 1980, muitos brasileiros saíram do país em busca de melhores condições de vida. Com o Plano Real, em 1994, a economia brasileira estabilizou-se, diminuindo as migrações. É isso aí, então. O que o Plano Real teve a ver com as migrações do Brasil? Então, quando eu falo migrações, quer dizer as mudanças que os brasileiros aí fizeram do nosso país para outros territórios. Quando eu falo imigrações, são outras pessoas de outros países que estão vindo ao Brasil. Então, as migrações brasileiras, a mudança dos brasileiros para os outros países, se deu na década de 80, que o Brasil estava passando por um período bem turbulento. Nós estávamos mudando de regime, estávamos no final do regime militar, o regime militar que começou em 64 foi até 85. Aí a década de 80 foi meio turbulenta, nós tivemos o começo da democracia muito turbulento, né? Nós tivemos o movimento Diretas Já, o presidente ele foi eleito de maneira indireta, na época o Tancredo Neves, que acabou morrendo antes de assumir, assumiu o Sarney, e aí nós trocamos a moeda de cruzeiro para cruzado, de cruzado para cruzado novo. Então, essa instabilidade no país provocou essa migração dos brasileiros para outros países da Europa e Estados Unidos. Quando o Fernando Henrique, em 94, fez o Plano Real, o nosso país teve, de novo, uma certa estabilidade. E essa estabilidade fez com que essas pessoas voltassem para o Brasil e procurassem aqui abrir os seus próprios negócios, entre outras coisas. Então, a relação do Plano Real com as migrações brasileiras foi essa. O Plano Real possibilitou a volta dos brasileiros para o país de origem. É isso aí, voltamos então com a questão de número 4. A questão de número 4 diz o seguinte, acompanha aí comigo. Agrupe os países que aparecem no gráfico da página 121 por continente. América nós temos lá Estados Unidos, Canadá, Argentina, Bolívia, Paraguai, Guiana Francesa e Suriname. Lembrando que a Guiana Francesa é um território francês aqui na América do Sul. Na Europa, Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, França, Alemanha, Suíça, Irlanda, Bélgica, Holanda. Na Ásia, o Japão. Os próprios descendentes de japoneses aqui do Brasil acabaram indo aí em busca de suas raízes, trabalhar no Japão. Oceania, nós temos a Austrália e na África, Angola. Esses são os países que aparecem no gráfico, não que os brasileiros não estejam em outros países pelo mundo, mas em número menor.
Tá ok? Tá respondido? É isso aí. Vamos para a questão de número 5. A questão de número 5 aí se subdivide em 5A, 5B e 5C. Vamos começar então com a questão aí número 5A. Vamos lá? O que são? A. Migrações internacionais. É um deslocamento humano de um país para o outro. Migrações de retorno. É um deslocamento de pessoas que estão voltando às suas respectivas pátrias. E C. Imigração estrangeira. É um movimento de pessoas de outras nacionalidades que vêm viver nestas terras aqui do Brasil. Tá ok? Então fica claro aí esses tipos de imigração de imigrantes, aqueles que vêm, de imigrantes, aqueles que vão, migrações pelo mundo, mudanças de um país para o outro, né? Então aqueles que vêm para cá são imigrantes, sejam eles africanos, agora, né? Africanos, europeus. Na época dos escravos, os escravos não eram imigrantes, não eram considerados imigrantes, eles eram considerados mercadorias, né? Infelizmente. Vamos à frente? Questão de número 6, acompanhe na tela. O que são refugiados segundo a Convenção das Nações Unidas? Refugiados é toda pessoa que por perseguições étnicas, religiosas ou políticas se encontra fora de seu país. Então os refugiados não são imigrantes, né? Eles são refugiados, eles estão fora do seu país porque eles, dentro desse país eles são perseguidos politicamente ou são perseguidos por causa da sua crença, da sua religião. Né? Então no Brasil nós temos aí refugiados da República Democrática do Congo, perseguições políticas, né? Então quando você faz parte de algum partido, né? Quando você sofre esse tipo de perseguição política, você pode pedir asilo em outro país, e é o que essas pessoas aí da República do Congo fizeram e pediram aqui e estão aqui no Brasil. No Líbano também, o Líbano está em guerra, o Líbano, a Síria estão em guerras civis, então eles também podem pedir para vir ao Brasil para fugir dessas guerras, aí são refugiados de guerra, tá certo? Vamos à frente. Isso aí, vamos para a questão de número 7, acompanhe comigo aí. Quais são os principais grupos de refugiados no Brasil? São dos seguintes países: da Síria, Angola, Colômbia, República Democrática do Congo e Líbano. Então nós estamos falando de refugiados, pessoas que estão fugindo de guerras, pessoas que são perseguidas nos seus países, eles pedem asilo aqui no Brasil, vem pra cá, tá ok? Não estamos falando de imigrantes. Imigrantes, qualquer pessoa de outro país que queira vir para o Brasil pode migrar aqui para o Brasil. Mas refugiados, eles estão fugindo, né? Eles pedem e o governo brasileiro é muito receptivo com esses refugiados, sejam eles de guerra, sejam eles políticos. Aí chegamos então à questão de número 8, a última questão dessa atividade. E a questão número 8 é dividida em 3 partes. Então vamos começar lá com a questão 8A. Leia o texto da página 125, espero que vocês tenham lido, respondam as 3 questões. 8.1. Cite 5 nacionalidades de pessoas que escolheram a cidade de São Paulo como seu novo lar. Bolívia, Senegal, Haiti, Peru, Burkina Faso. Aí são países que quem anda em São Paulo, fazia teatro todos os dias em São Paulo, ano passado, de segunda até sábado. Então eu tinha um contato muito grande com esses imigrantes aí de São Paulo. Então eu tive a oportunidade de conversar com vários deles, né? Então nós temos aí essas etnias desses países, né? Bolivianos sempre estavam dançando na frente da estação Tiradentes do metrô. Acredito que estejam dançando lá ainda, né? Pessoal do Haiti, aqueles negros, né? Que você fala, nossa, meu, esse é negro, meu. De fato, são bem diferenciados do Brasil, que nós somos um pouco mais mestiços, assim, né? Mais misturados. É isso, né? O pessoal de Burkina Faso eu não vi, viu, gente? Mas é um dos 54 países que existem na África. Vamos lá, então, para 8.2. Por que São Paulo é local escolhido por muitos desses novos imigrantes? Porque a cidade é vista como um lugar rico e com boas oportunidades de trabalho. Então São Paulo, como nós vimos e vamos ver no próximo capítulo também de urbanização, São Paulo é a maior cidade da América do Sul. Moramos na cidade
na maior cidade da América do Sul. Então é pra cá, aqui que tem as aglomerações, né? Aqui que você vai conseguir vender as suas bugigangas e conseguir uma colocação no mercado, seja ele formal ou informal. Vamos lá então para a questão 8.3, né? Eu tô falando ABC, mas eu coloquei números aqui, né? 8.3. Identifique 2 fatores que dificultam a integração entre esses novos imigrantes e os brasileiros. Então o idioma é bem complicado, o idioma e o preconceito de alguns brasileiros. Então o camarada que chega do Haiti, fala um francês cheio de dialetos, para aprender a língua portuguesa é meio complicado. Os bolivianos é um pouco mais simples, o espanhol, um pouquinho de esforço dá para entender, é mais fácil a adequação. O pessoal também de outros países que não seja Angola, Moçambique, né, Ilha da Madeira, que fala o idioma português, também tem uma certa dificuldade. Mas é isso aí, eu acho que nós temos que abrir as nossas portas. Hoje o número de migrantes brasileiros, nós temos mais de 500 mil brasileiros em outros números oficiais, né? Números não oficiais fala aí em 3 milhões. Então nós temos que receber mais pessoas de outros países aqui no nosso país, porque existem muitos brasileiros em outros países. Então, se você um dia pretende ir a outro país, você quer ser bem tratado. Então vamos tratar os que vêm de fora também como nós gostaríamos de ser tratados no exterior. Tá ok? Então até mais, semana que vem é prova de geografia, estudem. Fiquem com Deus!